E Jesus, certa vez, quando um fariseu foi procurá-lo de noite, está em João 3, ele disse assim, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era um dos principais dos judeus da época. Um cara super inteligente, um cara mestre da lei, um cara que conhecia as escrituras do Antigo Testamento, e que ele foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, chamando de mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu o que para ele? Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Glória a Deus. A gente vê que até há uma expansão assim, né? A gente estava aqui falando do evangelho, a palavra, o pessoal começa a... Porque esse é o assunto mais negligenciado em qualquer denominação nos dias de hoje. Chama-se novo nascimento, sem o qual ninguém vê o reino e nem entra no reino. E Jesus aqui está falando para ele assim: Nicodemos, você reconheceu que eu sou um mestre. Tudo bem. Você reconheceu que eu faço milagres, e que os milagres que eu faço é de Deus. Vem de Deus. Só que eu tenho que te dizer uma coisa. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Mestre, mas como pode alguém nascer de novo? Aí Nicodemos pergunta: Mas como pode alguém nascer de novo? como alguém pode nascer de novo sendo já velho? Porque Nicodemos era um cara já de idade. E ele disse: como pode alguém nascer sendo velho? E Jesus diz para ele: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de novo pode ver os milagres, pode reconhecer que Jesus é mestre, mas não pode ver o reino de Deus. E também não pode entrar no reino de Deus. E eu aqui não estou falando contra milagres. Eu creio que Jesus faz milagres até hoje, por meio dos seus filhos, que aí estão. A questão é que muitos estão se baseando nisso. Eu vou a determinado lugar porque lá tem os sinais. E lá você já nasceu de novo? Você tem esta experiência de novo nascimento? Porque se não nascer, não pode ver. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar. E aí eu já vi muita gente falando assim, que Jesus não explicou para Nicodemos como é que nasce de novo. Porque todo mundo quer saber, como Nicodemos, como é que eu faço para nascer de novo? Como é que eu faço? E Jesus, continuando a falar com ele, fala assim: o que é nascido da carne, Nicodemos, é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Todos os seres humanos são nascidos da carne. Primeiro nasceram de um nascimento natural, que veio de uma relação de amor entre um homem e uma mulher. Todos os da raça adâmica, que vieram
de Adão, do qual Deus fez toda a raça, por conta da queda, nasceram inclinados e vivendo segundo a sua carne. E os nascidos do Espírito são aqueles que nasceram da água e do Espírito. E o que é nascer da água? Nascer da água é nascer da revelação da palavra de Deus, revelando Jesus Cristo como o Filho de Deus, o seu único e suficiente Salvador e Senhor. E nascer do Espírito é ganhar, após esta revelação completa, ganhar a presença do próprio Deus habitando em você. Eu estou sendo bem sucinto aqui. Tem muita gente que acha que nascer da água é tomar banho de piscina. Na igreja. Mas nascer da água é nascer da palavra de Deus. Mas não é só da palavra Bíblia, é revelação. É como Pedro certa vez disse para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como que ele chegou a essa conclusão? Jesus falou que não foi carne nem sangue que revelou isso para ele, mas foi o próprio Pai que lhe deu essa revelação para ele. E é em cima desta revelação que a igreja de Jesus Cristo está firmada. Não é em cima de Pedro, não. Outra vez que eu vim aqui, o cara falou que a igreja estava edificada em cima de Pedro. A igreja está edificada em cima da pedra que os construtores rejeitaram. Cristo. Essa se tornou a pedra principal, a pedra de esquina. Então, Jesus continua falando, e ele está embasbacado, falando, como que pode ser isso? Jesus fala, não te maravilhes de eu te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele anda com o Pai. Ele ouve a voz do Pai. Ele discerne a voz do Pai, como aqueles que têm pais naturais discernem a voz do seu pai. Os nascidos do Espírito discernem a voz de Deus. Não porque eles são bons, não porque eles fizeram muitas coisas, mas porque Deus, por sua graça, se revelou a eles e lhe deu essa revelação. E Jesus vai continuando aqui. Nicodemos, na verdade, agora vai falar: como pode ser isto? Eu não entendo com a minha cabeça. E olha que eu tenho a lei. Olha que eu conheço as Escrituras. Como pode ser isso? E Jesus disse para ele assim: Tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se eu vou falar das coisas celestiais? Porque um dos apóstolos de Jesus escreveu assim, que, guiado pelo Santo Espírito, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhes parece loucura, e nem pode discernir, porque lhes discernem espiritualmente. Ou Jesus Cristo é o Filho de Deus para você, ou ele é qualquer outra coisa.
Mas isto você não ganha por força sua, mas sim por revelação. E revelação, eu costumo dizer que é o grande milagre de Deus. Porque depois que uma pessoa ganha a revelação de Deus, de quem é Jesus Cristo, nunca mais ele se perde. E isso tem sido negligenciado. Esta palavra. Mas Jesus não termina por aqui a conversa. Porque Jesus, ele não veio para trazer confusão. Ele veio para trazer salvação. E ele continua assim, explicando, ou tentando pelo menos falar para Nicodemos, como que ia ser esse novo nascimento. E no verso 12, 13 de João capítulo 3, ele começa a falar, ele diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. E aqui ele começa a dizer uma coisa muito simples e que muitos têm negligenciado: que não sou eu que busco a Deus, eu só busco a Deus se Ele me buscou primeiro. Senão é esforço da sua carne, vai ser enfadonho, vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais. Ele está falando que não é nós que buscamos. Ele fala, ora, ninguém subiu, porque ele está falando da ascensão dele depois da morte e da ressurreição dele, senão aquele que de lá desceu. Porque foi ele que veio nos buscar, foi ele que se esvaziou da sua glória e veio como um ser humano para falar com a gente na nossa dimensão. Não um Deus todo-poderoso que ficou lá e a gente com medo dele, mas aquele que encarnou e veio tocar em gente e veio mostrar que todo mundo é igual. Ele é que veio. E esse é o movimento do que Jesus veio fazer. Ele veio, se humilhou e veio ser um homem para salvar eu, você e todo aquele que crê. Então começa dizendo, eu que desci, e eu só subi porque eu desci, e eu só subi porque eu desci e morri, e eu só subi e desci porque eu desci, morri e levei você a morrer naquela cruz. A minha morte foi a sua morte, porque a sua morte, a morte de Jesus, foi a minha e a sua morte, porque ele não tinha pecado, e o salário do pecado é a morte. Ele morreu e nos substituiu, e o seu sangue purifica, nos purifica dos pecados, e a sua morte faz com que o nosso velho homem fosse crucificado com ele. Foi isso que aconteceu. Ele disse que, e eu, João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E ele já não disse isso em João, ele já tinha dito isso pela boca de Jeremias. Em Jeremias ele diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com graça te atraí, com benignidade te atraí. Fui eu que vim te buscar, porque você e eu não tínhamos condições de nos salvar, e foi ele que desceu, e ele só subiu porque ao terceiro dia o Pai o ressuscitou. Porque como ele disse,
quando ele estava sendo crucificado na cruz, alguns não acreditam que foi na cruz, mas que ele morreu, ele morreu. E que ele ressuscitou, ele ressuscitou. Se você não crê, eu não posso fazer você crer. Eu tenho que te pregar o Evangelho. O Evangelho diz que naquela cruz, ele nos atraiu a todos. A todos, a si mesmo. E ele continua falando para Nicodemos, porque Nicodemos entende o que ele vai falar aqui. Porque ele falou: ninguém subiu senão que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, porque isso era uma figura da morte de Jesus, que foi algo que aconteceu no Antigo Testamento e que apontava para o que ia acontecer na cruz. Que ele precisava ir para a cruz. E como ele sabia que Nicodemos era um judeu, ele falou na linguagem que Nicodemos podia entender. Mas ele falou para ele, falou: então, eu vou ter que ir para a cruz, eu vou ter que morrer. Lembra quando Moisés levantou a serpente no deserto? Ele levantou a serpente de bronze. Isso é uma figura de Cristo crucificado. Porque a serpente simboliza nós que nos tornamos raça de víboras em Adão. Mas ele veio como um homem sem pecado e foi crucificado na cruz. Tem a aparência de serpente, mas não é uma serpente, é de bronze. E ele foi crucificado. E eu e você fomos crucificados com ele. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. E para que ele fez isso? Como Moisés foi levantado na cruz? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí é com Deus. Eu não sei se você vai crer, se você não vai crer. Eu sei que eu creio nessa loucura, como muitos dizem. E por que Deus fez isso? Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele